Matheus Sodré, Mate... Sodré. Tá, Sodré, Mate. Cara, Matheus, muito obrigado por ter topado o nosso convite aqui para o Próximo Passo. Cara, o Próximo Passo é um programa que a gente criou com a intenção de se conectar com as pessoas que estão se sentindo perdidas para elas saberem que elas não estão sozinhas. Então, a ideia aqui de conversar com outras pessoas e através de histórias inspiradoras, de histórias reais, as pessoas possam se ver ali projetadas ou refletidas de alguma maneira a ponto delas dizerem para si mesmas, do tipo, cara, eu me identifico com alguma coisa que essa pessoa passou, então, de alguma forma, eu também posso aprender mais sobre mim e colocar alguma coisa em prática que eu ainda não sei sobre mim, baseado na história de uma outra pessoa que eu estou ouvindo agora. E, cara, eu estava te falando isso um pouco antes, né? Eu fiquei muito feliz, assim, de você ter aceitado o nosso convite, porque eu acho que você tem você está numa posição hoje, né, como comunicador, produtor de conteúdo, e a gente falava, né, dessa palavra influenciador também, que tem uma responsabilidade muito gigante dentro do mundo que a gente vive, por conta não só da nossa geração millennial, né, que cresceu, nasceu dentro disso, mas também para as próximas gerações que estão por vir e que querem, né, muitas delas, se tornar influenciadoras, produtoras de conteúdo, não sabem muito bem como, às vezes já até podem se iludir nesse processo, né, do que é se tornar um comunicador dentro das mídias sociais. E eu queria que você contasse pra gente, cara, como é que foi a tua trajetória até chegar nesse momento agora, né? Não necessariamente de uma maneira linear, mas como que é, cara? De repente, assim, você começa a gravar um vídeo, você chega, né, você cresce lá 10 mil seguidores, o que isso significa para você? E eu queria saber se, dada a tua trajetória, você teve um momento ali meio Raul Seixas, que era o cara que estava por trás, né, das produções, mas aí quando ele olha ali através do vidro, né, do estúdio, ele fala assim, não, eu quero estar ali, daquele lado de lá, como artista, como protagonista, né, dessa comunicação que eu quero passar. Primeiramente, obrigado pelo convite. Vai ser um prazer ter essa conversa. Segundamente, eu acho que hoje, olhando para trás, dá para conectar os pontos de como eu fui parar onde parei, mas eu não acho... Ao mesmo tempo que foi uma coisa muito consciente, eu não diria que foi uma coisa muito calculada, assim. Eu acho que eu sempre tive uma urgência muito grande de ter algum tipo de ascensão financeira e, ao mesmo tempo, eu tinha as minhas vontades, desejos e entusiasmos, né? Quando eu era uma criança, meu sonho era ser ator, e aí eu passei por um trauma muito específico, assim, que eu apresentei uma peça que deu errado, assim. Uma menina, coitada, ela errou uma fala que pulou 30 páginas da peça, e a peça durou 15 minutos, depois de um ano de ensaio. E eu fiquei muito traumatizado, assim, eu saí da frente. E, cara, conforme o tempo foi passando, eu fui me entusiasmando por cinema, audiovisual, e eu comecei a me imaginar atrás das câmeras em vez da frente. E nesse processo, que durou, meu amadurecer, eventualmente a faculdade, todos os caminhos, eu continuei em contato com o audiovisual e comecei a trabalhar com isso. Trabalhei quase 10 anos com audiovisual, fiz muita coisa diferente, então num momento ali de boom também no mercado, em que surgia essa profissão filmmaker, essa pessoa que fazia um pouco de tudo. Trabalhei em empresa grande, trabalhei em produtora, trabalhei com campanha política, com publicidade, com moda, documentário, tudo assim. Em todas as posições, assim, jogando nas 11. Enquanto eu vivia disso, freela, ali no meio da pandemia, num momento muito específico, assim, eu já estava consumindo TikTok há muito tempo, e eu consumia muito TikTok gringo. E eu comecei a pensar, cara, tá faltando no Brasil gente falando. Agora tem gente falando demais, né? Você vê, né, como as coisas mudaram em tão pouco tempo. Mas tinha uma época no TikTok brasileiro, há 5 anos atrás, quando ele era muito, muito incipiente, que realmente não tinha essa coisa da pessoa falando pra câmera. Era muito raro. Eram poucas pessoas falando, ou pelo menos eram poucas pessoas que estavam ali no fluxo do algoritmo mesmo, né? Numa época onde a gente estava meio que procurando quem seguir. E aí eu testei fazer um vídeo. Esse vídeo viralizou imediatamente, eu acordei, tinha 100 mil visualizações e 10 mil seguidores. Também uma época muito diferente, que as pessoas apertavam o botão de seguir para qualquer coisa que elas gostavam, né? Hoje em dia todo mundo é muito mais criterioso. Crescer uma audiência na internet é muito mais difícil. E você decidiu falar sobre o quê, por quê, assim, o que te deu esse estalo, para além disso que você estava falando, né, do TikTok, daquele conteúdo que você já estava consumindo? Eu comecei a falar de audiovisual, porque era a área que eu tinha entusiasmo e interesse, né? E algum conhecimento, pouco, claro, mas algum conhecimento. E eu falei, virei uma pessoa do cinema, assim. Durante um ano eu era um comentador de cinema.
Um crítico do cinema. Não. Tanto que eu sempre começava falando que eu não era crítico. Porque eu acho que isso é uma coisa muito perigosa, inclusive. A conteúdização das coisas rouba profissões genuínas, né? O crítico de cinema é uma posição muito necessária que ele não encontra espaço para existir porque ele precisa sobreviver e ele não tem mais como ser pago. E aí o portal que recebe o crítico não paga o suficiente para ele, mas ao mesmo tempo ele é uma figura da mídia, só que ele não pode ficar fechando publi de filme. Né? Como é que você é um crítico de cinema que indica filme? Então o que existe hoje é o comentador de cinema, que vai em todos os lançamentos de streaming, ganha uma bolada para falar bem de tudo. Legal. Isso envenena muito a crítica, né? Envenena muito, inclusive, o amadurecimento do meio, né? A partir do momento onde você tem que falar bem das coisas e só se pode falar bem das coisas. Mas, enfim, isso é uma outra coisa. E aí, nesse período que eu falava de cinema, eu eventualmente falei, cara, acho que eu tenho que melhorar um pouco a minha produção. Porque durante um ano eu tinha uma audiência, eu sabia que eu tinha uma audiência, eu tinha que fazer conteúdo, eu não gostava de fazer conteúdo, mas estava ali. Então, desculpa te interromper, mas é exatamente essa questão que me deixa aqui assim, muito, muito fissurado, porque eu acho que todo mundo dentro de si tem uma vontade de se expressar, né, de colocar para fora o que sente, o que pensa, sente medo, né, em alguma instância, e você também, como começou, não estava totalmente à vontade com aquilo, né? Você não gostava assim de pegar a Nem um câmera. pouco, não, eu tinha pavor da câmera. Mas eu era aí, muito... como é que você supera esse troço, cara? Fazendo, como qualquer coisa na vida. Você Tá bom. supera fazendo. E eu comecei, eu tinha pavor de me olhar na lente da selfie, assim. E aí depois, eu lembro quando eu comecei a gravar com meu equipamento profissional, porque aí as coisas foram juntando. Eu comecei a usar o know-how e o conhecimento e equipamento que eu tinha de audiovisual para fazer vídeos com um tratamento que também eu não estava vendo muito na internet, assim. Já havia espaço para ver uma qualidade maior de produção de conteúdo, que tinha uma época que a galera só queria ver coisa orgânica. Já tinha um momento ali, mas a galera não estava fazendo e eu sabia jogar nas 11, porque eu trabalhava com produção de audiovisual para rede social há muitos anos. Então eu adaptei aquilo para mim e abri isso. Só que quando eu comecei, eu lembro que eu gravava na kitnet que eu morava e eu abria a câmera e eu começava falando baixo, assim, e eu tinha medo de olhar para a lente, eu travava, eu dava uns tiques, assim, de putz, errei, caraca, putz. Uma coisa meio como se eu estivesse sendo visto, sabe? Eu demorei para me acostumar. Hoje, assim, é indiferente se a câmera tá ligada ou não. É claro que eu tenho uma performance muito específica. Inclusive, se eu começo a olhar para a câmera, eu começo a falar de um outro jeito e articular minhas mãos e braços de outra maneira. Sua cabeça já vira também. Ela já vira uma chave, então automaticamente, né? Engraçado isso. A lente é até uma coisa perigosa para mim, porque acho que ela vicia muito o meu jeito de falar. Mas, cara, você supera fazendo, assim. A questão também é se você tem algo a dizer. Acho que esse é o ponto mais importante. Porque superar de forma mecânica, na musculatura, todo mundo supera. Quanta gente, né, horrível não tá falando na internet coisas que não têm que ser ditas e opiniões, meias opiniões, opiniões mal formuladas, opiniões pouco pesquisadas, opiniões controversas de um jeito que não agrega ao debate público. Então, todos esses aspectos, eles são complexos de você mensurar se você realmente deveria estar falando, sabe? Eu acho que uma coisa é você se incentivar a falar e você se incentivar a estar ali no ambiente e querer se expressar. Mas a questão é o que você tem a dizer. Ou melhor, você tem algo a dizer. E às vezes a coisa mais libertadora que você pode fazer é pensar que você não tem nada a dizer. Você tem muito a pensar, você tem muito a dizer para os seus amigos, você tem muitas formas de se expressar para si. Mas talvez ali nesse ambiente, no debate público, na internet, no algoritmo, você não tem muito o que dizer. E tudo bem, assim. Eu acho que eu passei a ter coisa a dizer porque eu passei a organizar o meu tempo para ter coisa a dizer, para virar uma forma de trabalho. Então eu tenho muito respeito pela plataforma que eu tenho. Eu pesquiso muito, eu leio muito, eu passo muito tempo escrevendo, eu não fico fazendo vídeo de gatilho rápido. E isso não é uma questão de me vangloriar, assim, é só porque eu sinto essa responsabilidade, esse peso de, cara, eu ocupo uma plataforma e eu ganho dinheiro com ela. Então o que eu posso fazer é honrar esse espaço que eu tenho. Nem sempre a gente tem espaço para isso, né? Porque demanda muito tempo fazer esse conteúdo. Sim, dentro dessa responsabilidade que você falou, cara, você já recebeu mensagens assim de pessoas, tanto para bem quanto para mal, dizendo assim, cara, você me inspirou com isso aqui, eu estou te vendo e eu quero fazer alguma coisa como que você faz, como que eu faço para chegar nesse lugar? Ou pessoas falando assim, cara, achei uma merda isso aí que você falou, porque esse peso, ele pode vir de todas as formas, né, possíveis e imagináveis. Cara, eu não quero soar meio egóico, mas eu recebo quase todo dia mensagem assim. É De muito pessoas louco. que querem ajuda? É.
Que tipo de ajuda que elas querem? Muita gente quer começar, muita gente quer dicas de coisas, muita gente quer dicas de livros e mídias, muita gente quer saber como eu faço o que eu faço. Só que é uma coisa que não cabe da DM, né? E também é uma coisa que é complexa, porque demanda muito tempo responder as pessoas, tanto que eu não respondo quase ninguém. Até porque muitas das perguntas também já estão na minha página, se as pessoas procurarem, assim, tipo, indicações de livros, etc. Mas a coisa de, quero fazer isso, como que eu faço? Eu acho que vem de uma galera mais jovem, inclusive, que quer muito ocupar esse espaço. E que, mais uma vez, eu acho muito importante ter gente jovem participando do debate, do discurso. Sim. Mas não é uma coisa que você consegue responder por DM, né? Até Não, porque é uma estrutura que você cria, né? Exato, mas que em um vídeo, por exemplo, né, como o Eu Influenciador que você gravou, que tem um vídeo de 1 hora, você consegue passar ali pela caixinha de pergunta, né, do que chegou para você e elaborar sobre isso. E aí você sai de um lugar onde você é o comentador, né, pelo menos para mim, assim, te assistindo, eu vejo isso no seu conteúdo mais recente, em que você deixa, né, um pouco esse lugar de comentar sobre alguma coisa somente sobre o mundo, mas também sobre a sua posição nesse mundo. E eu acho isso muito louco, porque você tem dentro dessa esfera, né, do comunicador, produtor e influenciador, elas parecem a mesma coisa, mas eu acho que elas não são. Né? O produtor ele parece ter uma função, o comunicador outra e o influenciador outra, apesar delas estarem assim dentro do mesmo guarda-chuva. Até quando a gente vai falar dessas palavras, né, a gente ainda falava disso há pouco, como que a carga também semântica de cada uma dessas palavras tem um significado, né, diferente para cada pessoa que se apropria dela. E aí, do lado comunicador, você quer inspirar as pessoas, você quer educar de alguma maneira, você quer fazer as pessoas refletirem mais para que elas não consumam de forma rasa e superficial, você quer mostrar para um adolescente, para uma pessoa mais jovem, o que ele deveria fazer para ele não se iludir com o meio da internet, mas ao mesmo tempo você tem um lado que é o lado do influenciador, onde, cara, você precisa pagar as suas contas, você precisa ganhar dinheiro com isso, e aí qual que é esse meio do caminho, esse limite para você? Eu acho que assim, durante muitas e muitas sessões de análise, isso foi uma grande dor pra mim, porque eu era muito cínico. Eu era um cara muito cínico. Quando eu comecei a ganhar dinheiro com isso, logo depois da pandemia, no momento onde eu estava muito desconectado do que eu queria e não de um senso de propósito, porque eu não acho que existe um grande propósito na vida, mas de uma produção de sentido, de uma capacidade de articular sentido na minha vida ao meu redor. Eu tinha essa noção muito culpada de fazer publi, assim, de trabalhar com publicidade. E eu pensava, cara, porque os meus vídeos eram todos muito pessimistas, assim, então era meio coisa, vamos todos morrer. Mas olha isso aqui que legal, pô, usa esse esmalte, sei lá. E isso, obviamente, era muito produtor de cinismo, né? Você operava numa dissonância cognitiva muito bizarra. E ao mesmo tempo, conforme eu fui trabalhando essas questões, eu fui entendendo também que, isso era do jogo, e 2, contradição é parte da vida, contradição é boa. E essa contradição ela pode ser muito negativa para algumas pessoas que não vão querer ter nada a ver com o que você está fazendo, ao mesmo tempo outras pessoas vão topar essa troca. É a minha subsistência, e eu acho que existe uma questão muito interessante que é justamente refletir a partir desse ponto de contradição. E, inclusive, eu entrei no mestrado da UFRJ, que eu comecei essa semana, e que o meu trabalho, a minha pesquisa vai ser em cima dessa posição de contradição e de tensão, né? Uhum. Olha que interessante, o meu trabalho ele é ser crítico dos tempos atuais, aqui entre muitas aspas, né? De refletir, de ler, de pesquisar, de conversar, de escutar, de transformar isso em conteúdos informacionais que suscitam coisas nas pessoas. E, ao mesmo tempo, o meu trabalho é vender produtos. Uma coisa, praticamente, porque tem outras formas mais difíceis, mas praticamente só pode existir com a outra. O que é operar num lugar em que eu produzo credibilidade e a forma de sustentar minha credibilidade é emprestar ela a discursos de consumo? Sim. É validar discursos de consumo. É a mesma lógica de uma emissora, né? De um canal, só que você é uma emissora de uma pessoa só. Então isso deve gerar um atrito muito mais forte para você, Claro. porque
o jornalismo, né? Assim, colocando a Globo, por exemplo, ela tem lá a parte de jornalismo, a parte comercial e publicidade. Então ela consegue criar uma distinção. Claro. Você não. Porque editorialmente o comercial não tem nada a ver com a Globo, né? O comercial Exatamente. não vira Não tem nada a ver. não tem nada a ver. Porque de maneira, na prática, a câmera não troca, o William Bonner levanta, quer dizer, quem Não tá lá mais. não mais, mas a ideia Sim. metafísica do William Do Bonner William Bonner. levanta e começa a falar de, sei lá, amaciante, né? Então, assim, essa troca institucional que ela é muito complicada, porque você está indicando coisas e emprestando a sua voz, seu discurso, a imagem da sua casa, do seu estúdio, do seu cenário, o seu jeito de falar, a sua cadência, a sua forma de infiltração na cabeça das pessoas está sendo usada para vender um produto. Sim. E é claro que isso é contraditório e talvez isso seja intrinsecamente antiético. E aí a questão é, se você topa estar nesse contexto, quais são os seus valores operando dentro desse contexto, né? Então, com quem você fecha, o que você divulga. Saber que não existe absolução. Então, assim, não existe um lugar onde, não, mas eu compenso, sabe? É que nem sustentabilidade. Você não vai compensar a emissão minha pegada de carbono. Resolver a pegada de carbono, acabou o problema. Não é assim que opera. Mas você consegue, né, dentro desse cenário, sabendo dessas contradições todas, pensar, cara, talvez, e eu acredito nisso, e por isso que eu não sou mais tão cínico, eu acho que o meu trabalho entrega interesse, entusiasmo, pesquisa e novos caminhos de pensar, não novos no pensamento, mas para as pessoas que estão consumindo, de um jeito onde isso vale a pena e onde também está muito estabelecido o que é publicidade. Sim. Nunca eu faço uma falsa publi, indico uma coisa escondida, entendeu? Uma coisa que você não consumiria, talvez, genuinamente. Não vai fazer propaganda de bet, por exemplo. Exatamente. Senão, né, você demoniza esse tipo de coisa, por exemplo. Agora, cara, eu tava pensando numa coisa assim que eu te falei assim que você chegou aqui e que tá relacionado com esse lugar, né, de importância e responsabilidade que você tem. Porque quando a gente olha uma pessoa nas mídias sociais, né, assim como a gente olha na TV, vê um ator, uma atriz, e ela tem um determinado número de seguidores, a gente coloca aquela pessoa num pedestal. A gente coloca aquela pessoa já num lugar diferente do que seriam os seres humanos comuns e esses outros que atingiram determinado patamar de audiência, relevância, de voz sendo ouvida. E aí a minha surpresa, né, quando eu falei assim, caramba, que maneiro que você topou vir aqui, que legal. Você falou assim, não, mas eu sou uma pessoa acessível. Mas é curioso, porque a gente não tem essa primeira impressão num primeiro momento, porque a gente tem essa mania de olhar para as pessoas que atingiram esse determinado lugar e achar que elas se tornaram inacessíveis, como uma obra de arte mesmo, do tipo, eu não posso ter isso perto de mim porque ela já chegou num lugar onde eu não alcanço mais. E isso tem uma beleza nisso, né, que eu acho que é esse lugar artístico, onde você consegue falar com milhares de pessoas, né, e universalizar conceitos e trazer questionamentos e reflexões, debates importantes, mas ao mesmo tempo eu acho que para essa garotada que manda mensagem para você, que quer saber como é que faz para chegar nesse lugar, deve ter uma angústia também muito grande, né, de se ver distante do que é um sonho que, por exemplo, você atingiu e que eu tenho certeza que você ainda quer atingir muito mais além do lugar onde você está agora, nesse momento. Eu queria, cara, que você, tal qual quando você fala na adolescência, nesse vídeo, né, que também teve uma viralização, né, acho que importante, muitas pessoas consumiram, eu pelo menos ali recebia de várias pessoas compartilhando esse conteúdo, eu queria te ouvir nesse lugar de como quem fala para as pessoas que querem começar, qual que é o nível de realidade que elas têm que trabalhar. Acho que assim, se eu fosse ser muito direto, eu diria não comece. Não de um jeito negativo, mas de um jeito a pensar primeiro por que você quer começar. É pela ideia de ser visto, né? A gente fala muito dessa pesquisa que é muito reverberada e que eu não confio tanto assim, mas que eu acho que é o norte, que é de que 75% dos jovens brasileiros querem ser influenciadores. Esse dado, eu acho ele interessante porque, primeiro, né, o que é um influenciador, e acho que pensa o influenciador, inclusive eu me considero influenciador, acho importante falar que eu sou influenciador, porque o meu trabalho é mexer com opinião e indicar coisa e vender opinião, então eu sou influenciador, acho que
a gente tem que carregar com a gente a conotação negativa também. Tem gente que é só comunicadora na internet. Eu sou influenciador, eu vendo coisa. Mas, enfim, eu acho que é entender o que te faz querer começar. É a ideia de ser visto? É a ideia de ser desejado por aquilo? É a ideia de um dinheiro fácil? De uma certeza financeira? Porque a plataforma, nesse momento, parece te oferecer uma noção de que vai entrar trabalho, vai entrar dinheiro, vai entrar visibilidade, vai entrar prestígio, vai entrar autoridade. E, de certa maneira, sim. Mas também, de certa maneira, a gente já está num momento onde isso tudo é muito questionado. E onde as figuras que têm autoridade e que têm credibilidade a partir da plataforma são cada vez menos. E eu acho que tem que ser isso mesmo, assim. Eu acho que cada vez mais a gente tem que entender que uma pessoa que é famosa na internet por falar de tal coisa não significa que ela sabe absolutamente nada sobre essa coisa. E é por isso que é tão importante citar fontes, citar bibliografia, fazer um trabalho sério de pesquisa, no quesito falar sobre as coisas, né, que entusiasmam e tal. Eu acho que você pode ser um influenciador e não necessariamente um comunicador, ou um pesquisador, ou uma pessoa que está falando de coisas, mas aí por que você quer ser um influenciador? Por que você quer abrir a câmera e falar com ela e performar para alguma audiência? E aí eu acho que isso tem muito a ver com a lógica algorítmica também, a qual a gente está imposto. Eu acho que são duas coisas. Eu acho que é óbvio que gera entusiasmo, a ideia, né, toda a ideia que envolve isso, e gera entusiasmo também, sei lá, no meu caso específico, acho que o meu trabalho é entusiasmar as pessoas. Eu falo de um jeito interessado sobre coisas que eu considero interessantes e eu quero que as pessoas sejam mais interessantes, mais interessadas e mais entusiasmadas. Então, eu tento criar ângulos de fazer as pessoas reaprenderem a gostar das coisas, que foi uma coisa que o meu amigo Orlando Calheiros trouxe muito, assim. Uma pessoa que reverteu muito o meu cinismo a partir disso. Então, é claro que se o meu trabalho é esse, as pessoas vão vir e falar, cara, eu quero muito fazer isso, eu quero muito fazer isso, porque elas estão entusiasmadas. Mas será que esse entusiasmo não se reverte em outras coisas? Porque o meu trabalho, por mais generalista que ele pareça, ele é muito específico. Ele é muito específico. Ele é um trabalho de gostar, de pesquisar, de estudar, de converter em conteúdo, de ter uma velocidade de produção muito acelerada, mas de pensar numa outra temporalidade. São coisas muito específicas. E não estou falando que ele é especial. Eu considero ele especial no sentido de que é um grande privilégio estar nesse lugar, de todas as formas possíveis. Mas ele é um trabalho muito específico, assim, o fazer dele é muito relativo, né? Quando você é mais novo, você quer muitas coisas porque você não conhece elas. Você quer ser muitas coisas porque você não conhece o dia a dia, o fazer dessa coisa. Isso é normal. E é por isso que você tem que mergulhar no ar que você respira. Então, o que eu diria de forma geral é: qual que é o ar que você respira? O que está te entusiasmando ali? Você consegue identificar e ir atrás disso? Você consegue identificar o que está te entusiasmando e ter mais daquilo na sua vida? Que não seja necessariamente só fazer conteúdo para a internet? Porque todo mundo quer fazer conteúdo para a internet. Afinal de contas, hoje em dia, essa é a única forma, inclusive, de você ser visto pelos seus amigos, pela sua família. Se você postar hoje, você tem, sei lá, 500 seguidores, seus amigos e família, você postar uma foto qualquer sua, 20% das pessoas que te seguem vão ver isso. Mas sabe como mais gente vai ver? Se você fizer um carrossel e falar dump do não sei o quê. Aí isso tem mais alcance. Então você joga um jogo algorítmico de pasteurização da linguagem digital em que todo mundo opera como se fosse um influenciador para produzir alcance. Então é claro que você está se coçando para ser influenciador, porque a sua validação afetiva, social e de se sentir visto e conectado vem de você se vitrinizar e performar essa vitrine bem na internet. Então, assim, essa sanha, ela existe. Do mesmo jeito que, sei lá, todo mundo quer ser famoso, sabe? Eu acho muito perigoso a gente ter essa visão sem entender o porquê. E também entender a nível mais mercadológico, esse mercado já está muito fechado, muito consolidado, ele tem mais dinheiro cada vez mais concentrado e cada vez menos numa lógica de publi todo mês, né? Ele tem muitas questões aí no operar financeiro que, pô, já vi muitos amigos meus que trabalham com isso deixando de trabalhar com isso, pessoas com plataformas, às vezes pessoas com mais seguidores do que eu. Porque a fonte de renda não casa, assim. Então tem toda uma estruturação e uma articulação que não vem só de você ter seguidor. Essa lógica de tenho seguidores, portanto as publicidades vêm, eu anuncio. Não é assim que funciona, é muito mais complexo do que isso, né? Que envolve métrica, envolve você saber criar um produto, envolve você saber vender uma coisa para a audiência, você converter.
muitas questões publicitárias da coisa, né? Sim. Que é também o que eu sou formado. É verdade. Então tudo conecta, né? Tem um estudo, né, por trás, não é uma coisa simples de só pegar e ligar uma câmera. E aí, fazendo um paralelo completamente esdrúxulo com relação a isso, estava vendo um corte, né, de um vídeo desses também virais do Simon Sinek conversando há pouco tempo num auditório, e ele diz o seguinte: eu ouço de muitas pessoas falarem assim, cara, eu quero muito ter filho. Beleza, você pode muito querer ter um filho, mas você já pensou em eu quero criar uma criança durante 18 anos? Exatamente. É diferente exatamente pra cacete, né? Esse conceito. Agora, você falou esse negócio da vitrinização também que ficou na minha cabeça, mas depois eu também vou voltar para o Simon Sinek para a gente falar de propósito, mas só para abrir aqui umas abinhas. Você fala sobre esse conceito de vitrinização e de janela, né? Ser janela e ser vitrine. Como que você explica isso assim, para uma pessoa que está aprendendo sobre você agora e sobre esse conceito? Cara, eu acho que é uma hipersimplificação, né, que eu fiz para um vídeo para adolescentes, né, um vídeo que eu fiz super acelerado, que acho que foi o meu vídeo que mais viralizou na minha vida, assim, deu 5 milhões de visualizações. Instagram, sei lá, o total deu muitos milhões de visualizações. Mas aí, hipersimplificando, cara, pensando aqui se você é um jovem, né, há 30 anos atrás, você acordava, você ia pra escola, você chegava na sua sala de aula, no seu colégio, você tinha as pessoas populares, as pessoas que não eram populares, os inteligentes, os valentões, pensando em estereótipos básicos, os atletas, a galera popular desejada, bonitinha. Então, o seu referencial de mundo, ele ia se construindo mediante você ia saindo para ele. Começava na escola, o seu universo era escola, de repente, um pouco mais velho, tinha os amigos do bairro, dos outros colégios. Aí você entrava numa faculdade, na universidade, ou você ia para o mercado de trabalho e aquilo ali te apresentava outros universos relacionais. Então você ia construindo uma teia relacional do que era mais legal do que você, melhor do que você, o que você queria ser, ou do que você não queria ser, ou do que você não gostava, referente ao seu universo. Um Agora, universo mais micro, assim, mais próximo, relacionado. Real, né? Assim, né? Tátil. Não Suas virtual. contradições. Às vezes a pessoa super inteligente da escola é uma pessoa que não era uma pessoa muito legal, interessante, ou a pessoa que era super desejada era muito burra, sei lá, sabe? Mas você era, inclusive, você entendia que não dava pra ser tudo. Às vezes tinha uma pessoa ali, outra que brilhavam e era tudo, mas de via de regra não dá pra ser tudo. Quando você vai pra internet e você é um adolescente, você acorda todos os dias e você vê os stories, você clica assim, tum, 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 stories, você tá passando por uma teia de coisas que são seus familiares, mentira, você não vê seus familiares, mas assim, seus amigos, influenciadores, seu time de futebol, criadores de conteúdo, política, e aí você tá passando os stories e scrollando e de repente tá tudo no mesmo lugar do mundo inteiro. Com uma coisa que é o story, por exemplo, ele serve para te aproximar das pessoas, né? Você está vendo uma coisa mais orgânica e mais íntima. E aí você tem pessoas que ganham dinheiro para performar essa ideia de orgânica, essa ideia de íntima. E pessoas até jovens, até adolescentes que são influenciadores, né? Então você tem acesso a pessoas de 12 anos, de 15 anos, de 18, de 30, de 40, de 25, performando uma vida, fingindo que aquilo, né, passando ali numa mesma esteira de coisas, poderia ser a sua vida. Assim como você vê a vida do seu amigo, assim como você vê a vida de pessoas de referência. Então você vê tudo num mesmo fluxo, numa mesma hierarquia de informação, e aí você tende a pensar que você está vendo as janelas das vidas de todas aquelas pessoas. Mas não são janelas, são vitrines. As pessoas estão escolhendo uma luz, um ângulo, um corte, uma edição, especialmente quem trabalha com isso. E aí você aprende a fazer isso também. Então, até os seus amigos estão se vitrinizando. Está todo mundo mostrando, né, uma melhor parte da vida. Imagina que quando você é um adolescente, então você vai de um fluxo onde você tem algumas centenas de pessoas como universo referencial da sua vida, e você vai para milhões do mundo inteiro, em todos os recortes sociais, especialmente os mais ricos, performando em cada área que poderia ser uma área de interesse seu, uma coisa melhor. Capacidade de produtividade, uma alimentação melhor, mais beleza, mais roupas, consumo, 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 consumo. Isso é vitrine. E a gente acha que a gente está vendo janela. Eu acho que esse é o grande perigo da rede social hoje. Como que você se blinda disso? Acho que não tem como se blindar, né? Acho que... Mas se protege de alguma maneira, porque porque você trabalha em contato direto com isso. Cara, eu acho que isso sempre te atravessa de alguma maneira. Então não dá pra ter dicas assim, mas a dica é, cara,
se amparar na vida real. Pois é, mas aí eu acho que essa falta de distinção da gente conseguir olhar o que é o real e o que não é que tem causado tanta angústia e sofrimento também nas pessoas, a ponto delas não saberem mais quem elas são de forma autêntica, não conseguirem mais entender o que é intuição, por exemplo, né? Eu não consigo mais intuir porque eu estou tão assoberbado de referências externas que eu fui abafado, né? Assim, a minha voz interior, eu não consigo mais escutá-la, porque ela só está sendo poluída com efeitos sonoros e ruídos de outras pessoas aqui que estão falando mais alto do que eu, numa velocidade muito grande. E aí eu tenho uma angústia pessoal de que é tentar levar para as pessoas uma ideia de caminho onde elas consigam, né, assim, se enxergar como seres humanos e potenciais, mas sabendo fazer essas distinções do que é o virtual, do que é o real, para onde eu vou, onde eu estou agora, quem eu sou. São perguntas difíceis pra caceta para responder. E ficam mais difíceis quando a gente está sendo muito impactado por essas coisas externas. E aí você sendo uma pessoa que trabalha diretamente com isso, por mais que seja impossível você se blindar totalmente, e você já ter dito, né, o que você falaria, né, para uma pessoa que está querendo começar numa profissão como essa, de comunicador, produtor de conteúdo, influenciador, como que você faz a distinção? Assim, você já se pegou em algum momento falando assim, caralho, eu estou muito projetado em alguma coisa e te causou uma certa angústia do tipo, você duvidou de quem você era, por exemplo? Cara, muito, assim. Eu acho que essa é a grande... esse é o pulo do gato também, né? Saber que você nunca tá imune a isso. Mas você falou uma coisa sobre se escutar que eu acho que é muito por onde eu iria, assim, pra falar sobre isso. Porque eu acho que aprender a se escutar é lembrar que a gente passa... A média de tempo de tela no Brasil é 9 horas por dia. Você não tá dormindo ou trabalhando, você tá no telefone ou os dois. Ou os três. O que é mais louco nisso é que se você tá nesse processo, você não tá pensando. Toda a sua consciência e parte, talvez, do seu inconsciente estão exteriorizados num aparelho de telefone. Os seus desejos são os seus gostos são os seus, sabendo que o que você está vendo no telefone, nada foi escolhido por você. Nada. Nada do que você vê, o seu dia inteiro foi escolhido por você. Tudo que aparece são recomendações baseadas nos seus interesses. Você pode ter as pessoas que você segue que dão pistas dos seus interesses, mas de maneira geral, a sua vida é agenciada. Você passa o dia inteiro consumindo informação em forma de hiperestímulo, de tum, e você não escolhe o que você está vendo. É claro que isso causa angústia, ansiedade e um nível de projeção muito absurdos. Porque essa é a parada também. Pensa que tudo que eu falei sobre as vitrines, elas ainda estão condicionadas a um aparelho que aprisiona a gente, que nem o laranja mecânica, que deixa o nosso olhar regalado vendo aquilo quase que contra a nossa vontade, numa lógica absurdamente hiperestimulante, que vai fazer com que a gente confunda os nossos desejos com os desejos do que está passando na tela. Essa é a ideia, essa é a economia da atenção. É essa a premissa. Tanto é que, assim, você tem vídeos cada vez mais curtos para você ter cada vez mais publicidades enfiadas no meio. Você tem cada vez mais redes sociais para você ter cada vez mais publicidade. A nossa atenção está fatiada em lâmina porque cabe mais publicidade se você faz isso. Toda essa lógica faz com que, com certeza, assim, a gente se projete nas coisas e nossos desejos não sejam os nossos. E eu tenho tentado ter um trabalho muito ativo de desejar as coisas por conta própria. E isso vem, cara, com estar mais longe do telefone, com estar lendo, com estar escutando as pessoas, com estar tendo tempo de ócio, com acordar e não pegar no telefone imediatamente. Meu telefone dorme na sala, ele não dorme no quarto. Com ir dormir com o telefone na sala e não no quarto. Com ter um tempo para mim, com escrever livremente, com pensar as coisas que são em muito também privilégios do meu trabalho, que ele permite. E também a forma de operar no meu trabalho, porque o que eu faço não seria possível se eu não tivesse esse tempo. Então eu criei uma estrutura para mim onde também eu só entrego um bom trabalho se eu faço isso. Mas é claro que a gente tem outros mecanismos, né, menores do dia a dia para pensar isso. Sim, mas eu acho importante você dizer isso para as pessoas de fato, que você, a pessoa, né, que trabalha com comunicação e com rede social, você também se dá os próprios limites, porque eu às vezes acho que muita gente que
quer trabalhar com mídia social acha que para isso tem que estar lá o tempo todo, 100% do tempo, para aprender mais sobre o negócio, para poder saber operar o algoritmo, para produzir conteúdo melhor, num volume mais intenso, e não necessariamente é isso que você está dizendo. Você está falando, não, eu sei que isso aqui é meu trabalho, mas eu respeito os meus próprios limites, o meu próprio tempo, então eu deixo o celular longe. Essas coisas, elas são todas importantes, porque senão, cara, você vai ficar maluco. Óbvio. Agora, quando você olha para os seus próximos passos e para onde você quer chegar, existe assim esse referencial da onde você se projeta, as pessoas que você consome conteúdo e que você fala, pô, isso aqui é do caralho, eu queria fazer alguma coisa mais nesse sentido, ou você Com evita certeza. para não entrar nessa confusão do tipo, o que eu quero ou o que o outro está dizendo que eu quero? Não, com certeza, assim. Eu só acho que o alvo tem que estar sempre em movimento. Você não pode hiperfixar numa pessoa, numa coisa, numa ideia. Mas, pô, tem muitas pessoas que, inclusive, são responsáveis, assim, até num nível de guia intelectual, por me colocar onde eu tô, assim. Posso até citar algumas. O Orlando Calheiros, o André Alves, que tem o podcast, o Float Vibes, né, que também é psicanalista, que é um grande amigo, um cara maravilhoso. O Bruno Torturra, que é uma das minhas maiores referências intelectuais, assim, dos grandes criadores de conteúdo que existem para mim, que é um termo que ele detestaria escutar sendo colocado como, que ele é fundador da Media Ninja, puta de um jornalista, enfim, muitas coisas. Mas falo criador de conteúdo porque eu acho que ele abre um espaço na internet com o Calma Urgente, com o Boletim do Fim do Mundo, que são trabalhos excepcionais, assim. Posso também citar o próprio Gregório, que é um cara que eu acho que tem um trabalho fantástico entrando e saindo das redes e de profunda reinvenção, estando à frente de uma audiência. Todas essas coisas me instigam. Eu não faço a menor ideia de para onde eu quero ir, onde eu quero estar. Eu quero estar num lugar que não existe daqui a 5 anos. É meu entusiasmo, assim. É inventar um lugar para mim, como eu que sigo isso inventando. significa? Sei lá, cara. Mas você diz um assim, lugar físico, você diz um lugar mental, intelectual, espiritual? acho que todos. Todos Acho os que lugares. todos. Você Porque, vai criar uma inteligência artificial sua, vai se teletransportar cara, para essa é outro uma lugar. das minhas ideias. Eu não sei ainda se eu vou fazer isso no Tá. mestrado, assim, mas inclusive esse é um ponto interessante que eu queria... A essa altura eu já posso me clonar com inteligência artificial, né? Não me clonar de um jeito, né, de ter Sim, minha sim, consciência, mas físico. nos trejeitos eu posso nunca mais aparecer, as pessoas não vão nem saber a diferença a essa altura. Na câmera e na rede social, né? O que é aterrorizante. Mas enfim, isso é uma outra janela que eu não vou mergulhar. Até porque é uma janela mesmo, vou pular e eu vou cair lá embaixo. Assim, se eu afunilar nisso, é um abismo. É uma janela para abismo. Mas acho que no futuro, assim, eu trabalho cada vez mais com palestra, eu entrei no mestrado hoje e eu quero ser professor, né? Uma das grandes inspirações da minha vida é ser professor. É a troca que mais me entusiasma. Acho que assim, quando eu tô falando para alguma pessoa, para pessoas, eu tô vendo elas entusiasmadas e o olho delas tá brilhando e elas me trazem coisa de volta. Isso é a coisa que mais me alimenta na vida. Então eu quero estar dando aula, eu venho desenvolvendo já há um ano uma ideia de um curso, que eu não quero que seja uma coisa compre meu curso. Então são muitas armadilhas na construção disso, e também uma questão de alocar tempo para fazer isso com qualidade. Eu quero manter as minhas opções abertas assim sobre o futuro, porque eu acho que também a forma com que o mundo vai operar vai me dar pistas do meu caminho, muito mais do que eu vou forçar o meu caminho, entendeu? Eu acho que o mundo está mudando muito, e nesse momento, por exemplo, coisas que eu já venho falando há 3 anos entraram muito em evidência, e isso abre outras portas, outros caminhos, outras possibilidades. Então, eu gosto de manter os caminhos abertos, as possibilidades e as dinâmicas ali em jogo, e eu gosto de jogar com isso. Assim, para mim é uma dinâmica de jogo o futuro. E é entender que as coisas vão mudar, as dinâmicas no macro vão mudar, e o que vai se apresentar para mim ali para frente, né? É saber que eu estou eternamente em mudança. Afinal de contas, eu venho de uma geração que viu o mundo mudar e que nada mais é dado, nada mais é certo. Então, o futuro é isso. Assim. E nesse mundo que nós crescemos, né, de muita mudança, cara, quais foram os momentos assim de maior angústia que você teve, inclusive durante o seu processo de trabalho, assim, quais foram os lados, né, falando assim de um lado um pouco mais sombra aqui, porque apesar de você falar disso da porta para fora, né, com relação às suas preocupações em relação ao mundo, à cultura, o futuro, sobre o teu universo interno, assim, quais foram as coisas que ao longo da tua vida que pode ser, às vezes, cara, você fez um vídeo, porra, que não deu ali o que você achava que ia dar, ou você teve uma resposta negativa de uma pessoa que você admirava, ou alguma coisa no teu círculo social que, puta, te deixou para baixo, mas que mesmo assim você olhou, deu contorno e seguiu em frente. Cara, é engraçado, porque
Quando você coloca dessa maneira, eu ia até falar de crises que eu já tive, não de cancelamento, que eu dei essa palavra, mas de grandes ondas de criticismo e ataque escolar, porque eu já passei por algumas rodadas de humilhação digital, por falar coisas que não agradavam as pessoas. Por muitas vezes eu estava errado e merecia tomar um chapisco, e muitas outras eu não estava. Pelo menos, né, não merecia a violência que eu recebi. Mas é engraçado porque essa altura do campeonato, apesar disso ter uma dimensão em algum nível traumática, claro, porque te impacta ver milhares de pessoas, como já aconteceu mais de uma vez, desejando coisas ruins a você, muitas vezes a sua morte, ou tendo desejos de violência relacionados a você. Sim. Eu entendo que isso é muito mais sintomático do lugar que eu tô do que das pessoas que estão falando, ou da violência das pessoas. Acho que o digital ele produz isso, e eu cheguei num ponto onde pra mim isso é do jogo, por assim dizer. Isso me dói, isso me fere, mas eu não colocaria isso nos momentos de sombra, assim. Eu acho que a sombra, cara, pra mim, infelizmente, ela tá sempre no financeiro, assim, das grandes crises que eu já tive. Por quê? Porque eu não tenho uma segurança financeira como eu gostaria de ter. Eu tenho alguma que eu construí nos últimos anos, mas é isso, meus pais não têm aposentadoria e a minha estrutura financeira ela depende de algumas fontes de renda que podem mudar a qualquer momento. Então, a minha consolidação e a consolidação da minha plataforma, há 10 anos atrás, talvez significassem que eu tinha uma fonte de renda muito definida. Nesse momento, não significam isso. Na verdade, durante um bom tempo, vão continuar não significando isso. Tudo pode mudar a qualquer momento quando você trabalha com imagem, quando você trabalha com internet, quando você trabalha com uma projeção, né? Inclusive politicamente, né? Eu sou uma pessoa posicionada politicamente. Não sei o que vai ser com as eleições. Se a gente perder, como é que eu fico em termos de plataforma. A plataforma não é neutra também. A plataforma tem cada vez mais interesse em não amplificar discursos que não são aproximados dos interesses aos quais a plataforma está aproximada agora. Então, minhas angústias passam muito por esse lugar, cara. As minhas sombras estão muito no lugar de que, ao mesmo tempo, isso pode não valer nada e de começar o ano e ter medo de não ter dinheiro, né? Agora eu tenho algum dinheiro guardado, então eu começo o ano sem angústia. Nos últimos 2 anos eu pude começar o ano sem angústia. Primeira vez na vida que vida profissional, assim, que meu janeiro, fevereiro não foram angustiados, porque eu sou um profissional autônomo e eu recebo, né, tem empresa que paga em 150 dias. Então você tem que ter caixa, tem que estar rodando. Eu tenho gastos de empresa. Então, infelizmente, as minhas angústias, angústias mesmo, elas estão condicionadas ali na ordem do capital e na ordem do sustento, assim. Mas é claro, e aí tentando chegar um pouco mais na sua pergunta para satisfazer o seu lado psicanalista, para não falar só de grana. Mas grana tá na psicanálise também. Tá, bastante, inclusive. Bastante. A gente trabalha muito disso, inclusive na formação, fala sobre essa relação do dinheiro, né? Porque é uma posição sensível, né? Entre o analista analisando ali, onde você tem que cobrar em algum momento, e essa relação ela se torna também sensível por causa disso. Sim, claro, claro. Mas indo para um outro aspecto que eu acho que é importante, assim, eu acho que a minha maior sombra foi que durante muito tempo esse trabalho ele me produziu, como eu falei, muito cinismo, né? E muito catastrofismo. Eu durante muito tempo não entendi que tá na internet, consumindo o Twitter, por exemplo, que é o lugar onde eu sou mais viciado. Não sou viciado em nenhuma rede social, mas o Twitter é um problema para mim. Que é a rede que eu sou viciado. Tá consumindo pequenos fragmentos de informação sobre o iminente fim do mundo, sobre novas pesquisas que apontam que o fim do mundo está próximo, sobre novas guerras, sobre novas coisas, vai produzindo em você um senso de irreversibilidade que é, assim, muito perigoso. Eu acho que conforme eu fui pesquisando e me afunilando nessa coisa de falar sobre o futuro, isso também veio como uma resposta às minhas sombras, que era uma pulsão de falar sobre a ausência enfim, eu comecei a minha jornada intelectual, assim, acho que a vida adulta, muito indo para o Mark Fisher, para o realismo capitalista, para uma noção de que é mais fácil pensar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Quando a gente toma essa frase como uma coisa certa, é mais fácil pensar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, a gente está pensando numa ordem dela enquanto uma afirmação de que
o fim do mundo vem antes do fim do capitalismo. Mas eu acho que é o oposto. Eu acho que a gente, que é o que o Mark Fisher diz, né? Eu acho que a gente está capturado pela ideia de que a única alternativa que a gente pensa ao capitalismo é o fim do mundo. E é claro que se você acorda e vai dormir olhando um telefone, scrollando com um senso de urgência absurdo, de ansiedade que é colocado sobre você, porque é parte desse estímulo quase anfetaminado desse consumo de redes, de meias opiniões urgentes, aceleradas, tudo em tempo real ao mesmo tempo para 7 bilhões de pessoas, é claro que isso é ansiogênico, é claro que isso é catastrofista. O mundo sempre esteve acabando, talvez ele esteja mais acabando do que jamais esteve. Mas assim, ele sempre esteve acabando em algum nível. O mundo de alguém sempre esteve acabando em algum nível. Mas a gente continua. E, para bem ou para mal, a gente vai continuar com as guerras, com o cataclisma global, com uma série de questões climáticas. O mundo e a vida vão continuar. Para quem e de qual jeito? É para isso que a gente tem que estar atento. Porque é muito interessante a quem está no poder a noção de que o mundo vai acabar. Porque significa que a gente, puta, cara, vai acabar mesmo, então isso aí, foda-se. Mas não é bem assim, cara. Porque se a gente é catastrofista com isso, a gente não luta mais por nada e a gente para de produzir sentido. E aí a gente morre. E aí a gente para de fazer sentido das coisas. Se a gente não está produzindo sentido, a vitória é deles. A vitória é do apocalipse, de quem interessa esse apocalipse, de quem se entusiasma e faz dinheiro diante de uma rede social que só oferece pra gente fim do mundo. É óbvio que se todo dia de manhã você vê vídeos das piores tragédias da humanidade filmadas em primeira pessoa, como se pudesse ser o seu telefone, passando num stories como se pudesse ser o seu amigo, aquilo te dá uma proximidade muito grande do fim. E pode ser o fim de outras pessoas. Ainda não é o fim da sua vida, não é o fim do seu mundo, não é o fim... E isso é muito delicado de falar, porque no Brasil é o fim do mundo de muita gente todo dia. Mas, cara, a vida vai continuar. E eu falo isso da pior e da melhor forma. Não é de jeito cínico, não. A vida continua, vamos em frente. Mas é também a vida continua, vamos em frente, porque a gente tem que ir em frente, porque a gente tem que produzir sentido, porque a gente tem que estar aqui para estar por algum motivo, cara. E assim, a vida sempre foi feita de fazer sentido de condições adversas. E, pô, que legal que a gente está pensando isso aqui de um contexto socioeconômico maneiro e a gente está discutindo e refletindo com a nossa vida de alguma forma consolidada financeiramente sobre o fim do mundo. E é claro que isso permite a gente falar com mais calma sobre o fim do mundo. Mas, ao mesmo tempo, é importante continuar falando sobre como, cara, independente disso tudo, a sua cabeça está capturada por uma mentalidade catastrofista. Essa é a captura. Como a minha esteve, como durante muito tempo essa foi a minha grande sombra, entendeu? Foi essa lógica de que o mundo ia acabar independente. O que eu estou fazendo aqui? E o que vocês estão fazendo aqui? Desistam. Não desistam. Não desistam, porque a gente não sabe o que vai ser. A gente vive uma sucessão de crises diferentes, a gente não sabe o que vai ser. Desistir é pior, entendeu? Não quer dizer que é melhor ou que as coisas vão melhorar ou que eu estou te dando esperanças. Que esperançar significa, inclusive, passivamente aguardar alguma coisa. Mas, cara, vontade, alguma tentativa de otimismo. E te falar, se você desconecta um pouco da forma com a qual você consome notícia, a forma, não as notícias, isso já muda muito no seu dia a dia, na sua visão de mundo, nas suas micro-relações, na forma com a qual você trabalha, na forma com a qual você constrói, na forma com a qual você se entusiasma com as coisas, se interessa pelas coisas. Que forma deve ser essa? A sua própria, mas uma forma que opera uma temporalidade que não é das redes. Que opera na sua capacidade de estar presente na sua cabeça. De ter ideias que são suas. De fazer sentido. De fazer sentido. De fazer sentido, de sentir, de produzir sentido. Constantemente. De ter um repertório ao seu redor que te permite uma constante produção de sentido até quando não há. Eu atravesso episódios depressivos na minha vida. Eu atravesso episódios ansiosos na minha vida. Eu sou uma pessoa ansiosa diagnosticada. Eu, tomei remédio a vida toda. Enfim, vida toda não, mas a vida adulta toda. Como você supera esses momentos? De muita ansiedade ou de depressão? Tendo ferramentas de produção de sentido ao meu redor, ou jogando sentido pra caralho também, catando os cacos do chão depois. Mas eu acho que essa dimensão é muito importante, entendeu? Não existe um grande sentido e um grande propósito, pra mim. Existe uma construção constante de. E até quando não há, é aí que você usa essa produção.
É aí que você continua operando. Eu tô num momento específico da minha vida, naquela melancolia pós-carnavalesca e também pré-carnavalesca, em que eu tô tentando fazer sentido. Eu comecei o ano com menos vigor do que eu costumo começar, um pouco mais deprimido do que eu costumo começar. E nessas reflexões, eu tenho muitas ferramentas ao meu redor que me permitem construir sentido. Tenho meu programa, meu podcast, tenho meu trabalho, tenho a minha pesquisa, tenho agora o mestrado, tenho as minhas relações, meus afetos. Sua terapia? Minha análise, é claro, minha família. Então, tudo isso são mecanismos que não vão te tirar disso porque, porra, meu irmão, Terceira Guerra Mundial. Mas assim, são mecanismos, sabe? E desses mecanismos surgem momentos alegres, surgem momentos de sentido, surgem momentos onde as coisas conectam, surgem momentos de entusiasmo, de interesse, de brilho nos olhos. E muitas vezes isso acontece com outras pessoas, de forma coletiva, olhando no olho, estando juntos, se entusiasmando. Acho que essa parada, ela é muito potente, assim. Então, até quando eu não estou encontrando sentido, eu estou recheado de ferramentas ao meu redor. E constantemente ajustando para continuar fazendo sentido das coisas. E quando uma coisa não está fazendo, sei lá, ou insisto nela, ou ela para de fazer mesmo, ou ela vai fazer depois, ou tem que largar de mão, aí não sei, aí como analista. Você sabe que o Viktor Frankl falava muito disso, né? Um sobrevivente do Holocausto, depois se tornou escritor, e ele falava que o que fez ele sobreviver, né, a 4 campos de concentração foi exatamente, campos de extermínio também, foi exatamente a produção de sentido. Né? Ele conseguia ver para além daquilo que ele estava vivendo naquele momento, sentido em alguma coisa que estava para além daquilo que estava acontecendo naquele momento, que difícil pra caralho, né, imaginar o que deve ter sido aquela situação, e ele depois foi pesquisar, né, e contar a história de vários sobreviventes do Holocausto que estavam relacionados a isso, né, um ambiente extremamente catastrófico, mas que diante da produção de sentido, desse ferramental que você está falando agora, talvez coincidentemente ou não, essa seja uma forma da gente se manter vivo e esperançoso, né, apesar de eu não querer dizer essa palavra exatamente, mas de que existe uma luz no fim do túnel, de que existe uma coisa maior para o que a gente veio. E nesse sentido, me volta, né, a história do Simon Sinek, né, que acabou viralizando, acho que ele começou a viralizar, acho que em 2013, com essa história do comece pelo porquê. Né? E eu acho que essa história de você começar pelo porquê, de você ter que fazer alguma coisa a partir de um propósito, também se tornou uma coisa muito arriscada. Porque virou, acho que para a nossa geração, esse lugar assim do tipo, primeiro identifica qual é o seu sonho e aí corre atrás do seu sonho para você fazer. Primeiro que, cara, qual é o meu sonho? Né? Assim, preciso identificar isso, não é todo mundo que nasce... Perigo, inclusive, né? Exatamente, porque se a gente vive num mundo tão referenciado, né, de tantas pessoas falando o que você deveria ser, qual que é o seu sonho, qual que é o sonho do outro para você ser. Você não tem noção, você perde um pouco essa noção. E depois, assim, o que é trabalhar com um propósito? Né? O que isso significa de fato? Você já se pegou pensando sobre isso, por exemplo? Pô, óbvio, até porque propósito... Eu trabalhei numa empresa, inclusive, que falava muito de propósito. E é muito engraçado porque, assim, claro que propósito ele funciona muito diferente para as pessoas. Eu, pessoalmente, não acredito numa lógica de encontrar um propósito resolvido. A gente vai encontrar exemplos de pessoas que encontraram. Estou falando que isso não existe. Mas eu não acredito em encontrar um propósito resolvido e muito menos de você vender essa fórmula de trás para frente, que é o que sempre acontece. Uma pessoa que tem um propósito ou que acha que tem um propósito fala, não, encontre o seu propósito e construa a partir dele. Esse pode ser seu próximo curso. Desencontre o seu propósito, seria o meu curso. Porque eu acho que tem uma coisa muito destrutiva na ideia de propósito, que é uma ideia de canalização energética na direção de alguma coisa, de achar. Só que de repente você tá vagando ali, você desaprendeu a tatear as coisas, você não sabe do que você gosta direito, porque estão te dizendo por um algoritmo, você não tá interessado direito nas coisas, você não sabe o que te dá tesão na vida, mas de repente você tem que achar um sentido, você tem que achar um propósito. Ou você é um adolescente, ou você tem 20 anos e você tem que achar um propósito.
caralho, qual que é o meu problema? Eu nunca trabalhei na vida, eu nunca passei por várias dificuldades que são importantes para produzir sentido, mas eu tenho que achar um sentido. Não há grande sentido, não há grande propósito. E você vai contar uma mentira para você, se você estiver nessa lógica procurando alguma coisa, nesse momento. A produção de sentido está ao redor, né? E às vezes não está ao redor, está além. Para o que quer que seja o além metafísico. A gente pode falar de espiritualidade, a gente pode falar de futebol, a gente pode falar de música, a gente pode falar... mas enfim, do metafísico, sabe? Cada pessoa vai encontrar o É. seu ângulo ali. Eu acho que não tem uma abordagem definida para você encontrar um propósito. Mas eu acho que a venda de achar um propósito... Trabalhe com propósito. Não trabalhe com propósito. Encontre o propósito no trabalho. Não trabalhe com propósito. Pense sobre o seu propósito. Encontre um propósito que dialogue com o seu trabalho. Mais uma vez, dialogar pode ser, inclusive, fazer um trabalho discrepante ao que você considera o seu propósito. Mas, de repente, seu propósito envolve você ficar um tempo nesse trabalho para fazer tal coisa. Envolve você ficar um tempo nesse trabalho para construir tal coisa. Envolve você tolerar esse trabalho para tal coisa. Ou você não tolerar e sair. Não existe uma resposta imediata, como se fosse um teste vocacional. Porque quando a gente fala de propósito, me remete a essa ideia, teste vocacional. Sabe? Encontrei meu propósito aqui, nessa empresa. Beleza, vai rolar um passaralho na empresa, tu vai ser demitido, não vai nem conseguir abrir seu computador para pegar seus projetos, ó, um abraço, acabou teu propósito. Sabe por quê? Porque vários acionistas não estão muito felizes com o desempenho, porque acabou de abrir um IPO, essa empresa acabou de ir pública, e agora é hora de cortar cargo para conseguir aumentar o stake de acionista, engordar acionista. Entendeu? Então, assim, essa porra não existe, cara. Essa ideia, se existe uma lógica empresarial te falando de propósito, cara, corre na direção oposta. Essa é a minha dica de propósito. O propósito está na direção oposta da empresa que está te falando sobre propósito. Entendi. E as pessoas usaram isso muito para mercantilizar, né? Assim, esse comece pelo porquê, né? Encontre o seu porquê. Eu escutei uma frase de um amigo muito boa uma vez que ele falou assim: porra, minha cama não é feita de propósito para eu dormir nela todo dia, como é que eu vou? Ela não é tangível, né? Assim, eu não durmo num negócio que é só sonho, né? Isso não pode ser real. Cara, o que eu gosto assim, muito da maneira que você se expressa é porque, eu acho que eu falei isso já no início, né? Da forma como você... se contradiz de maneira honesta, consciente. Né? Você fala sobre as contradições suas, pessoais, e do mundo de uma maneira muito aberta, muito franca. E exatamente nessa linha, né? Porque o que a gente quer fazer aqui é gerar um espaço onde as pessoas elas olham e falam assim, caraca, eu me enxergo aqui de algum jeito. Que esse se enxergar não define elas por completo. É só um referencial. E isso é muito... Eu acho que isso é bonito, sabe? De passar para as pessoas, porque tem honestidade. E aí eu queria que você falasse assim, na sua mais pura e crua honestidade, talvez quase brutal, que ela venha a ser. O que você diria para uma pessoa hoje que está se sentindo perdida, que não sabe qual o próximo passo dela na carreira dela, no relacionamento, que ela está se sentindo presa? Ela fala, caralho, eu não consigo sair daqui. Mas sem romantismo de coach, de empreendedorismo, do teu jeito mesmo. O que você diz para essas pessoas? Eu diria que ninguém vai conseguir te dizer nada que vai te tirar disso, de uma forma direta. Eu acho que você vai procurar em todos os lugares e provavelmente você não vai encontrar uma resposta. Mas na procura, se você está prestando atenção, algumas coisas vão acontecer, algumas coisas vão aparecer. Toda vez que você está perdido, tem muitas formas de estar perdido, né? E na maioria das vezes hoje eu sinto que a gente está perdido sem estar procurando pelas coisas, porque a gente desaprendeu a procurar, porque a gente desaprendeu a gostar e se interessar. Então, por incrível que pareça, eu acho que também tem uma questão do estar perdido que envolve o telefone celular. Não no sentido idiota de, fico passando muito tempo no telefone e não estou procurando oportunidade de emprego, não é isso. Mas é que simplesmente tem que deixar a cabeça passear em muitas ocasiões, né? A gente tem que deixar a cabeça passear mais. E é no passeio da cabeça e na angústia, porque quando a gente fala de passear, parece uma coisa muito sentar no jardim e falar, que legal. E é muito lindo quando dá pra fazer isso. Eu adoro quando eu consigo um tempo pra olhar ao redor e falar, caraca, que maneiro. Mas muitas vezes isso tá cortado por muita angústia. E aí é que tu olha pro teto. Fala, caralho. Vai, elabora.
Eu acho que colocar a cabeça em movimento, sabe? Eu acho que pensar em outra temporalidade, em primeiro lugar, o que significa desconectar do fluxo algoritmo, pensar mais devagar, poder completar pensamentos, antes que respondam por você o que te interessa. Eu acho que esse é um dos primeiros riscos que a gente tem em rede social. A gente vive num mundo que coloca a gente para estar perdido, e aí a gente começa a se comunicar sobre estar perdido e o algoritmo começa a empurrar para a gente soluções para nossa perdidão que eu não considero que são boas soluções. Que são coaches e coisas milagrosas e coisas muito... Eu acho que tem esse aspecto que quando você se remove um pouco disso, com alguma disciplina sobre você, você gosta mais de si próprio. Você gosta mais do lugar que você está, porque simplesmente você tem tempo para si de novo. Você gosta mais de você está no seu corpo de novo. Como é que você gosta de si próprio se você está o tempo todo no telefone descorporificado numa microtela? Isso aqui é só uma carcaça que acompanha. Então, acho que existe esse fator. Existe fator sociopolítico, econômico, que a gente não tem poder sobre, mas que a gente tem poder de articulação sobre, né? Que são condições adversas quais se encontra o mundo e provavelmente a sua vida. E existe um fator também que eu acho que vem de você, num exercício muito difícil, aprender a tolerar as angústias, né? E tolerar as angústias vem de muitas formas, assim, vem de você se colocar em movimento, vem de você fazer um exercício, não de um jeito wellness obsessivo que eu odeio, mas assim, de você respirar, de você olhar para o teto, de você pensar sobre a vida, de você se aceitar perdido, de você procurar amigos para conversar sobre isso. Acho que você colocar a sua cabeça em movimento é a melhor coisa que você pode fazer por você. E tem inúmeras formas que não vão resolver sua perdição. Sua perdição, se perder, talvez você se encontre, mas vai ser temporário. Mas senão você vai se encontrando. Porque se você está perdido em movimento, você está tateando e o seu corpo tem forma, você tem forma. Toda vez que você tateia alguma coisa, você recebe uma resposta daquilo que te interessa ou não. E acho que nesse tatear, você vai moldando e você vai entendendo de novo qual é a sua forma e onde a sua forma pode encaixar. E aí você pode tentar não se perder. Mas eu tô perdido. Então, assim, tá em paz com estar perdido também. Acho que, falando de forma muito coach, é aprender a vagar. Mais do que estar perdido. É aprender a vagar estando, entendeu? Perdido. E perder-se também é caminho. Perder-se também é caminho. Vambora nas frases de Que efeito. é Clarice Lispector que falou essa também. Essa Não sei, menor todas as ideia. frases são atribuídas a Clarice, então vou atribuir ela também. É verdade, cara. E você gosta de você? Eu gosto muito da minha cabeça. Eu sou amistoso comigo. Eu já gostei muito de mim. Muito perigoso. Mas é nessa época mais cínica. Não, antes. Antes? Antes do cinismo. O cinismo já era queda. Quando Cara, começou o mundo influência e tal. Mas hoje eu gosto muito de estar na minha cabeça. Até quando eu tô perdido. Acho que esse pra mim é o ponto mais, assim... Minha cabeça é um lugar que eu adoro estar. Até quando eu tô ansioso, até quando eu tô angustiado, até quando eu tô deprimido. Esse é um grande mérito. Durante muito tempo, a minha cabeça é um lugar que eu odiava estar. Então... é isso. Aprender a lidar com essas angústias e com essas frustrações, sabendo que elas fazem parte de você do mesmo jeito, né? Que tem luz, também tem sombra, e que essas coisas elas vão caminhar juntas. Eu acho que você falou... e você falou duas coisas importantes aqui, que se eu pudesse resumir, né, em duas frases ou palavras, sem ser de efeito, mas que é se manter em movimento constante, né? E aí eu penso muito na palavra emoção, né? Porque é estar em contato com as emoções, isso está ligado a estar em movimento por causa da etimologia da palavra, né, de emovere, né, de estar em movimento, energia em movimento é emoção, então estar em contato com as suas emoções e aceitá-las, né, saber que elas fazem parte de você, sejam elas boas ou ruins, mas elas são parte de um todo, e com isso aprender a gostar de si, que eu acho que foi a coisa mais linda que eu ouvi aqui nesses últimos tempos, que é desse autocuidado, desse autoacolhimento. Então, obrigado. Pô, eu que agradeço o convite, cara. Foi massa essa conversa. Valeu mesmo, cara. Obrigadaço.